Então, boa tarde a todos. Hoje estamos para mais uma jornada diagnóstica. Eu me chamo Isaac, sou o presidente da Liga de Radiologia e hoje a gente está na ilustre presença da Liga de Oftalmo. Hoje vamos falar sobre oftalmologia e eu gostaria de apresentar os nossos ilustres convidados. Enzo, por favor. Boa tarde, meu nome é Enzo, eu estou no 6º período da medicina aqui do Unipan, sou ligante da Liga de Radiologia também. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Giovanni, sou médico oftalmologista, sou formado aqui no Unipan, no Centro Universitário de Patos de Minas. Fiz residência médica em oftalmologia durante 3 anos. Fiz uma subespecialização de cirurgia refrativa, ceratocone, lente de contato. Depois mais 1 ano de retina clínica com VITs também. Sou co-orientador da Liga de Oftalmologia e hoje sou responsável também do corpo clínico do Hospital de Olhos do Alto Paranaíba. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Pedro Gabriel Brasil, sou acadêmico de medicina do 6º período, sou da sala dos meninos. Queria agradecer o convite que o Isaac fez pra gente, né, de fazer parte desse projeto muito bacana. Vocês são sempre bem-vindos. Sempre ótimo ter vocês aqui. Meu nome é Bruna Melgaço, sou presidente atual da Liga de Oftalmologia do Unipan e fui convidada para participar. Muito obrigada pelo convite. Espero a gente poder abordar um pouquinho da Liga e contar como funciona para vocês. É um prazer também estar aqui com vocês nesse momento aqui e conte sempre com a gente aí também, tá? Obrigado, gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente também. Então, hoje eu gostaria de trazer essa especialidade, né, que é a oftalmologia, para a gente conversar um pouquinho, porque eu acho que, assim, é uma das principais cadeiras da medicina. Muita gente quer seguir oftalmologia. A residência, eu não sei se a maioria sabe, mas é extremamente concorrida. E, assim, querendo ou não, é uma especialidade extremamente necessária. Acredito que a maioria das pessoas, eu pelo menos, o Pedro que está de óculos, a maioria das pessoas tem algum problema ocular, mesmo que seja pequenininho. Pequeno que eu falo, que tem pouco grau de disfuncionalidade, né? E, querendo ou não, também, se não tivesse essa especialidade tão importante, eu acredito que essas pessoas não teriam esse acesso. Doutor Giovanni, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você vê da oftalmologia aqui na nossa cidade? Como que é o perfil das doenças? Se tem uma maior predominância de doenças refrativas ou se existem outras doenças que são, assim, mais raras, com maior frequência? Se tem algumas pessoas que têm um maior cuidado ou um menor cuidado? Se existe uma necessidade tão grande assim para a especialidade em si? Pelo que eu vejo aqui na cidade, tem 3 anos que eu estou trabalhando aqui em Patos, no Hospital de Olhos lá do Alto Paranaíba, e também vendo os meus colegas de trabalho também, eu vejo que a oftalmologia só vem crescendo, vem aumentando a quantidade de profissionais, mas junto à quantidade de profissionais, eles vêm aumentando em questão de qualidade. Cada vez mais o pessoal tem subespecializado, o pessoal tem procurado cada vez mais detalhar em algumas doenças, como questão da catarata, do glaucoma. E hoje a gente tem uma tecnologia muito a favor, né, como se diz. A gente tem exames como ultrassonografia ocular, tomografia, campo visual, que auxiliam muito no diagnóstico da gente, das principais patologias oculares, né? E que dão uma certeza diagnóstica para a gente, né? Então, eu acho que é uma área que tem de muito crescimento, tem de muito evoluir, tem muitos estudos, principalmente de doenças da retina, doenças genéticas com estudo de células-tronco. E eu acho que é uma área muito promissora para o médico que está recém-formado, que pensa em fazer residência de oftalmologia. É uma área muito concorrida, porque a gente tem poucas vagas de especialidade, né? Mas é uma área que, como se diz, que acho que quem se adentrar aí vai se apaixonar por ela. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, aproveitando que a gente ainda está na faculdade e tal. Queria ver qual que é o contato, assim, o Enzo também, se você puder responder também, falar um pouquinho. Qual é o contato que vocês já tiveram? O que vocês veem de oftalmologia, assim, em relação tanto à questão de tutoria, que a gente estuda no modo PBL, tem as tutorias, questão de conferência, questão de os próprios ambulatórios, o contato com os médicos, igual o Dr. Giovanni, o contato que a gente tem. Eu queria escutar um pouquinho o que vocês têm a dizer sobre essa questão. Vamos começar. Então, na faculdade, a gente começa a ver a questão do olho, da anatomia ocular, a partir do 3º período já. Esse ano passado começou o ambulatório de oftalmologia com o Luciano Regis, que também trabalha no Hospital dos Olhos, né? E desde então o pessoal começou a ter um contato mais profundo no atendimento oftalmológico. Mas desde muitos anos atrás, a Liga foi reaberta em 2022, nós temos a Liga de Oftalmologia do Unipan, e por meio da Liga o pessoal consegue ter acesso aos estágios, tanto os estágios clínicos quanto os estágios cirúrgicos também, inclusive com o Dr. Giovanni, que fornece esses estágios, além do nosso outro co-orientador também. E
a gente também tem o acesso a aulas, né? A gente convida alguns médicos, oftalmologistas, fazemos parcerias também com outras ligas para fornecer algumas aulas informativas, no caso, fornecendo a matéria em si antes dos estágios, para a pessoa já chegar no estágio preparada, sabendo como que funciona, como que é a abordagem inicial. E além disso também, na faculdade, durante os anos, nós acabamos abordando a questão da relação dos exames, os exames de ressonância magnética, ou a parte de neuro também muito ligada à oftalmologia. Por exemplo, a questão das queixas oftalmológicas que chegam no consultório, paciente com diplopia, às vezes com embaçamento visual, pede uma ressonância magnética, aprofunda mais naquilo ali, descobre uma esclerose múltipla. Então, assim, a gente já consegue passar isso para o ligante e para os alunos também, principalmente depois que começou, né, o ambulatório de oftalmologia. Então, a gente tem relativamente pouco contato com a parte oftalmológica na faculdade, certo? Tanto que começou os ambulatórios recentemente. Só que, infelizmente, a gente fica muito pouco tempo em ambulatório. Normalmente é de 2 a 3 semanas. Né? Por isso que a gente tem a Liga de Oftal, que abrange muito mais esse contato com os acadêmicos com essa área. Né? Porque como é uma área muito nichada, então é muito complicado todo mundo ter uma visão geral sem aprofundar nela. Em questão de oftalmologia, assim mesmo, em geral, que a gente vê, mas é teste de Snellen no MFC, assim, para fazer um encaminhamento para oftalmologista, ou às vezes um teste do olhinho, né, que a gente faz numa criança também num ambulatório de pediatria, ou no próprio MFC também. Em geral é mais isso, né, que a gente tem contato. Então, ainda é bem pobre, né? É bem pobre, é bem escasso. Sim. Mas... E a Liga a gente tem tentado, principalmente esse último ano, que nós tentamos ir no congresso, né? Nós fomos na SBO, e inclusive nós da faculdade ganhamos um prêmio. Eu consegui o primeiro lugar na apresentação oral de um trabalho, e esse ano uma outra aluna que está no sexto ano, a Cecília, ela foi no mesmo congresso, só que foi em outra localidade, foi em Salvador, e conseguiu o prêmio novamente. Então a gente consegue dar essa visibilidade para a área da oftalmologia do Unipam, mas igual os meninos comentaram, ainda é muito escasso esse acesso dos alunos à área oftalmológica, até pelo interesse, né? E também por ser uma área muito específica, que eles falam que é muito específica, como outras áreas também, que são otorrino, é muito específica. Então acaba que dentro da faculdade a gente tem que lutar muito para conseguir o nosso lugar. E esse contato é muito importante. Para você ter ideia, por exemplo, eu formei na 5ª turma de medicina do Unipam, na sala do Luciano mesmo, 3 pessoas estavam fazendo oftalmologia, o Luciano Regis e mais outros 2 colegas dele. Esses outros 2 colegas não tinham contato com oftalmologia, estudaram bastante, passaram, e aí largaram a residência. Então, por exemplo, achou que gostava, que ia ser bom, mas não tinha contato, chegou lá, não era o que a pessoa esperava, né? Então, acho que na faculdade já é bom ter o contato, mas você ter a questão da disponibilidade da liga para poder acompanhar tanto a parte clínica como a parte cirúrgica também, porque a oftalmologia é muito ampla, tem várias subespecialidades. Se a pessoa quiser só atender, pode, não precisa fazer cirurgia. Mas, por exemplo, tem várias áreas que pode se aperfeiçoar cirurgicamente, catarata, glaucoma, estrabismo, oftalmopediatria, cirurgia refrativa, cirurgia plástica ocular, neurooftalmologia. Então, são um leque de opções muito grandes, né? Você ter esse contato, ter disponibilidade, eu me encontro à disposição, o Dr. Yuri também sempre encontra à disposição também, né? O Luciano também, que trabalha comigo, que a gente está organizando lá no hospital para receber o pessoal, ajuda bastante na questão do aprendizado, a questão de assistência para a questão de organização de trabalhos. Eu e o Yuri também sempre estamos auxiliando nos meninos no que precisam, né? E incentivar a busca pelo conhecimento na parte de oftalmologia e aprimorar a parte acadêmica, técnica, com aprovação de trabalhos aí que até relevantes, que contribuem para a sociedade aí. Eu pessoalmente, na minha própria experiência, eu compacto muito com a ideia do Enzo, que a gente vê o básico, mas é o básico do básico do básico, que é ali só o suficiente para que você possa detectar. Sim. Não é nem tipo, eu sei o que é isso, não, tá ruim. Tá ruim, vou mandar para o especialista que ir lá e ele descobre o que é. E acaba que, assim, já ajuda muito, né? Porque querendo ou não, se o cara ele conseguir identificar alguma alteração, sim, se for alguma coisa muito ruim, um prognóstico péssimo, às vezes um tipo de câncer, acaba que consegue detectar, por exemplo, com o teste do olhinho, né? Acaba que detecta. São testes de triagem muito importantes, por exemplo, a acuidade visual.
faz uma diferença danada. Você tratar aquela criança ali com problema refracional ou tratar outra causa, que é a refracional principal, que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, ou ambliopia, que é o famoso olho preguiçoso, você diagnosticar e tratar ali, como isso faz diferença. Porque se isso é descoberto tardiamente, às vezes nem tem mais cura, não tem às vezes nem mais o que fazer, né? E o teste do olhinho, por exemplo, o caso mais famoso aí do filho do Thiago Leifert, né? Então, você descobrir um retinoblastoma, tanto cedo que começar o tratamento precoce, faz diferença, né? E também, por exemplo, tem a oportunidade em estágios eletivos, eu recebo o pessoal lá, tem sempre gente passando comigo, fazendo optativa em oftalmologia, né? Então, se a pessoa não quer fazer minha optativa, metade em oftalmologia, metade em urgência e emergência, é uma opção também, para poder conhecer um pouquinho mais. É tão importante, né, Giovanni? Uhum. Até eu acho que por meio dos estágios o pessoal decidir a especialidade. Sim. Eu vejo muitos ligantes decidindo a especialidade depois de fazer o estágio. Então, a importância dos estágios, das pessoas correrem atrás mesmo, que oportunidade a gente oferece, sabe? Só que a pessoa tem que se interessar, tem que ir, tem que tentar e vencer esse medo, dessa barreira de tentar descobrir uma outra especialidade, porque é tão importante para depois não chegar na residência e desistir, né? E é muito frustrante, tem prova de residência uma vez por ano. Cada vez mais concorrido. Você vai, começa, faz 2, 3 meses, larga, depois prova só no final do ano de novo, tem que estudar de novo. Então é um processo desgastante, né? E eu queria ver com você também, em relação à questão de perfil de doenças. A gente sabe que tem a catarata e ela é uma doença assim, de extrema relevância, né? Dentro da oftalmologia, assim, seria um dos tópicos que mais é comentado. Sim. E eu queria ver o que você tem a dizer sobre a catarata hoje em dia, o perfil epidemiológico, casos, se tem novas opções terapêuticas para os pacientes que possuem. O que acontece? A catarata é a cirurgia mais realizada no mundo. Se for pesquisar na literatura, qualquer país que você for, é a cirurgia que mais realiza. Por isso que você está acostumado a ver, não só nos hospitais particulares, mas no mutirão 100 cirurgia de catarata, 120, 150 cirurgias, porque realmente a questão de epidemiologia, a catarata é muito incidente. Primeira coisa, com o avanço da idade, principalmente depois dos 60 anos de idade, você tem uma alteração na curvatura do cristalino, você tem uma alteração na refração do cristalino ali, o cristalino vai mudando a questão, ele vai ficando mais opaco. Por exemplo, a gente tem uma lente natural do olho que é esse cristalino, que para quem não conhece, por exemplo, ele vai ficando mais amarelado, mais apagado, e a pessoa vai sentindo uma visão como se tivesse uma neblina, uma fumaça. Isso vai deixando uma pessoa com muito perda de qualidade de vida. Então, a pessoa perde até a independência. Uma coisa que é relativamente fácil de resolver. A catarata é uma cirurgia simples hoje, segura, uma cirurgia que dura 15 minutos. Então, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, tirou essa catarata ali, a pessoa não tem outras comorbidades, como glaucoma avançado, uma retinopatia diabética avançada, a pessoa tirou, vai ficar com a visão perfeita novamente. Então, que muda a questão da qualidade de vida da pessoa. Então, entre as principais causas da catarata, igual eu falei, a gente tem o envelhecimento, tem a exposição à radiação ultravioleta do sol, né? Tem questão de exposição à radiação ionizante também. Tem questão do paciente diabético, ele está mais suscetível a ter catarata. O paciente de uso de medicamentos, por exemplo, paciente que usa muito corticoide, tanto tópico como sistêmico, pode desenvolver. Então, a gente no consultório, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita também, entender o paciente, as comorbidades do paciente, o uso de medicamentos do paciente, né? Traumas oculares também, a pessoa está lá, uma pessoa jovem, ali de 20, 30 anos, teve uma pancada no olho, já pode ter uma catarata traumática e também pode ter catarata congênita. Por isso é importante da triagem lá do teste do olhinho. Uma catarata congênita que você já faz a cirurgia ali na criança o mais rápido possível, já muda a questão da vida da criança ali. Entendi. E assim, eu também vejo que muitas pessoas têm, querendo ou não, por conta de velhice, até mesmo acho que exposição, né? Hoje em dia a gente está cada vez mais exposto tanto a telas, porque quando você falou de radiação, né? Eu imagino que não só questão de radiação solar, porque desde assim, o início dos tempos o sol está aí, né? Então tipo, a gente tem que pensar em outros fatores de radiação que possam afetar a gente, que não seja somente aquilo que a gente já tinha. Então, por exemplo, assim, televisão, celular, cara, eu fico nesse aqui, sei lá quantas horas por dia. Então acaba que eu acho que isso deve ter algum tipo de aspecto que afete. Sim, inclusive, assim, não só da formação precoce de catarata também, com exposição prolongada à tela, celular, computador, mas com aumento do desenvolvimento de miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, né? Tem estudos, vários artigos recentes que mostram que em 2050, metade da população mundial vai ser míope. Então, por exemplo,
Então, a oftalmologia é uma área ampla que tem um mercado grande pela frente. Você imagina metade da população ser míope e precisar de assistência médica, por exemplo, chama atenção. Tanto para a questão da refração do óculos, das complicações que a miopia pode causar. A miopia aumenta o diâmetro anteroposterior do olho. A retina vai esticando, vai aumentando a chance de rotura, de rasgaduras na retina. E também o uso de lente de contato, questão estética cada vez mais presente, a questão da cirurgia refrativa para a pessoa parar de usar óculos também. Então, a questão da oftalmologia precisa de cada vez mais profissionais qualificados, principalmente para poder combater essa questão das coisas maléficas que o uso excessivo de tela pode causar. E o que acontece? Hoje a gente tem formas de poder agir, prevenir na criança. Tem colírios que a gente já usa, já tem tipos de óculos específicos também para poder controlar a miopia. Então hoje a gente já consegue indicar bem formas para tentar prevenir o máximo possível a questão da progressão de miopia ou de outras doenças mais para frente. Qual seria o tempo ideal para uma criança ficar exposta a telas? Tem uma Isso segura? Isso depende da idade, né? Eu acho que quanto antes, assim, quanto mais você conseguir postergar, melhor, sim. Mas, por exemplo, ali nos primeiros 3, 4 anos de vida, 0 tela, né? Não é nem certo, dá não. Aí, à medida que for aumentando, assim, igual eu falei, quanto mais conseguir esse contato, melhor. Mas ali, se deixar o mínimo possível, 30 minutos, 1 hora, até na cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria tem essas instruções lá. Sim. Que aí vai aumentando a quantidade de telas por dia, de acordo com a idade, mas... E outra coisa, por exemplo, por mais que você fique na tela também, até a gente, por exemplo, adulto ou adolescente ali, que a gente usa muito tela para tudo, trabalha em home office, muita gente, é sempre importante, depois de 1 hora de uso de tela, você dar algumas pausas ali também. E você tem um óculos ou um meio de proteção adequado para prevenir complicações na visão. Aqueles com filtros, né? Com filtro azul, com antirreflexo também, né? E tem lentes, igual eu falei, para crianças, assim, porque retardam a progressão da miopia em 60% hoje. Tem vários estudos, tem óculos com anéis concêntricos, assim, no óculos, na visão, que a criancinha fica olhando naquele anelzinho concêntrico ali, que circular ali, e evita a contratilidade da musculatura e evita da miopia ficar aumentando, junto de associação de colírios, que auxiliam ali na musculatura. Muito curioso. Em relação a essa questão de retina, né, que acabou entrando como um tópico, rasgadura de retina dentro da miopia, a gente sabe que a retina ela é um órgão neurosensorial, né? Ela vai captar a informação luminosa e vai converter e gerar imagem. E assim, um achado hoje em dia que a gente tem, não um achado, né, mas uma descoberta que se teve na medicina seria o ultrassom de retina. E dentro do ultrassom de retina, o que você vê assim, dentro do ultrassom de retina, que ele pode agregar para a medicina em geral e dentro da oftalmologia em si, como seriam as aplicabilidades dele? A principal coisa é a gente saber indicações. Por que pedir um exame de ultrassom? Eu sou especialista em retina, então eu pego muito exame com uma indicação. Então, a primeira coisa é saber por que fazer ultrassom de retina. Para que a gente faz ultrassom de retina? O paciente, por exemplo, que tem qualquer opacidade de meios. O que é isso? A luz não consegue passar e atingir a retina. Por exemplo, paciente com a catarata avançada, eu não consigo ver o fundo do olho do paciente. Eu não consigo ver se ele tem um descolamento de retina. Não consigo ver se ele tem uma degeneração macular, se ele tem uma distrofia de retina. O paciente que formou uma opacidade na córnea por causa de uma úlcera de córnea, por exemplo. Eu não consigo ver o fundo de olho dele. Eu preciso de informações do ultrassom para poder ver como é que está. Por exemplo, para poder indicar bem uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de córnea. E também quando o paciente está com queixa, por exemplo, tem as famosas moscas volantes aí, né? Que o paciente, por exemplo, sente aqueles pontinhos passando para um lado, para o outro. Parece que tem um mosquitinho voando na visão, né? Para a gente poder até ver se o paciente tem o que, na maioria das vezes, 90% dos casos mais ou menos, é um descolamento do vítreo posterior, que é uma coisa benigna, que tende a aumentar esse descolamento com, por exemplo, com pancada no olho, com avançada idade, com o paciente que tem comorbidades também, né? A pessoa coça muito o olho, o vítreo solta ali. Ou também diagnosticar um descolamento de retina, ver se a retina está descolada nas regiões que ela está descolada, superior, inferior, nasal, temporal, se a mácula, que é ali a região central da visão, está descolada ou não, porque isso faz diferença na questão da indicação da cirurgia, né? Se o paciente diabético, por exemplo, tem uma hemorragia vítrea, aí a gente consegue ver bem no ultrassom de retina também, né? Então, qualquer coisa que impossibilite ver o fundo do olho é indicação. Opacidade da córnea, opacidade cristaliniana, opacidade na retina, então a gente consegue determinar bem, né? É um exame muito útil, assim, que a gente consegue definir também questão de tumores intraoculares também, com a questão do ultrassom, né? Então, ele ajuda muito na questão de diagnóstico
precoce, né? E tratamento precoce também. Então, é um exame que a gente ajuda muita gente a estabelecer um tratamento correto para o paciente. Aproveitando que está falando um pouquinho de retina, eu acho que assim, a condição mais comum assim para a maioria dos médicos profissionais que sabem um pouquinho de retina seria descolamento. Sim. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os outros possíveis diagnósticos. Eu vi que você falou um pouco sobre degeneração macular, essa questão do humor vítreo. Quais seriam assim, as patologias que você disse que tem um contato maior com a questão de retina. avaliação da própria retina em si? Quais são os diagnósticos assim, mais comuns que você vê em consultório e nos pacientes que é relacionado com essa condição, com essa estrutura? Sim, o que acontece, assim, dentro da retina, principalmente, acho que, primeira coisa, alterações de doenças do nervo óptico, por exemplo. Tem pacientes que têm, às vezes, o nervo, a escavação aumentada, que tem exames hoje, por exemplo, o OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, que consegue analisar a quantidade de células, fibras nervosas, porque, por exemplo, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Um glaucoma precoce, como diz, desenvolvido precocemente, não tratado, leva a cegueira. Então, a pessoa às vezes tem que estar usando colírio, ou tem que fazer algum laser, na questão para poder baixar a pressão intraocular, ou para controlar um aumento desse nervo óptico, acho que em primeiro lugar o glaucoma, né? Questão de degeneração macular também muito comum em pacientes com mais de 50 anos, né? Que vão aparecendo lesões pigmentadas na região da mácula ali e que vão aumentando, principalmente em pacientes tabagistas, pacientes que aumentam o estresse oxidativo ali, por exemplo, paciente que tem outras doenças, que usa muito corticoide, paciente que pega muita exposição à radiação ultravioleta, ou questão, por exemplo, de tela, você citou aí também, né? Degeneração macular muito comum. Pacientes com complicações de alta miopia, que tem questão de rasgaduras na retina, que, se tratadas precocemente, podem evitar uma cirurgia da retina. Às vezes você faz só uma fotocoagulação a laser lá também, né? E outra coisa, a avaliação da retina precisa ser feita em uma consulta básica de rotina, né? O pessoal pensa assim, o que é consulta oftalmológica? O pessoal pensa sempre assim, não, consulta oftalmológica é só para ver o grau, não serve para mais nada, né? Basicamente assim, a gente consegue detectar várias doenças do olho. Igual você falou assim, tem importância da tabela de Snellen, que é uma tabela que a gente usa para cuidar de visual, né? Para rastreio, a gente usa ela nas consultas também, né? A gente vê a questão da presença de miopia, hipermetropia, astigmatismo, a presbiopia, que é a famosa vista cansada, hoje depois dos 40 anos de idade, o famoso braço curto, né? E a gente faz avaliação sempre da pressão intraocular e avaliação da retina também. Dos cílios, das pálpebras, da conjuntiva, da córnea, da íris, da cristalina. O olho é muito pequenininho, mas tem muita estrutura, né? né? Então, por exemplo, você não pode fazer uma cirurgia de catarata sem avaliação da retina. Você não pode fazer uma cirurgia refrativa sem avaliação da retina. Porque às vezes o paciente tem outra doença lá, o paciente vai com alta expectativa para a cirurgia, e o paciente não fica com a visão que ele sonhou. Isso porque você às vezes não avaliou direito o paciente. Você põe só na catarata que você queria operar ali. Pacientes diabéticos, né? Sim. Tem que fazer acompanhamento, questão de retinopatia diabética. Sim. Então, retinopatia diabética é cada vez mais comum. Cada vez a gente tem paciente diabético e várias vezes eu pego primeira manifestação do diabetes no olho. O paciente não está fazendo exame. Eu falei, que é isso? Eu falei, você deve ter alguma comorbidade. Aí eu vou para esse exame laboratorial, tá lá, glicose altíssima, hemoglobina glicada altíssima. Aí a Bruna falou ali agorinha, o paciente chegou com baixa de visão lá, não tinha nenhum outro sintoma. Eu examinei tudo, retina, tudo, a baixa de visão. Aí pedi uma ressonância dele, deu uma esclerose múltipla. Né? Então, o primeiro sintoma foi baixa de visão. Então, através do olho a gente pode diagnosticar várias doenças, né? Além disso, a gente no ambulatório percebe tanto que está ligado uma especialidade com a outra. Acabei de sair do ambulatório de ortopedia e ele falou, olha, nós usamos muito corticoide aqui. E pacientes com glaucoma é muito perigoso, né, Giovanni? O uso do corticoide. O uso do corticoide é perigoso. Outros medicamentos, o reumatologista lá, hidroxicloroquina, cloroquina, que dá alteração na retina, dá uma alteração, chama maculopatia em alvo, que é uma alteração séria da retina, né? O corticoide ali que desenvolve precocemente catarata, desenvolve glaucoma também precocemente, né? Então, saber que o paciente está usando é importante. A mildarona, que é para o coração, interfere na visão, pode dar alteração na córnea, por exemplo. Então, a gente tem que saber o que o paciente está usando. Entendi. E, no caso, as opções de tratamento que a gente tem para essas condições, hoje em dia, quais que seriam, assim, os highlights? Highlights que eu digo assim, tipo, nossa,
a melhor alternativa terapêutica hoje em dia que você vê, que você mais tem utilizado e recomendado Para para esses catarata? pacientes? Tanto para catarata quanto para essas outras condições, assim, as que você mais trabalha em consultório. A catarata que é cirurgia, assim, basicamente o tratamento da catarata é cirúrgico, né? Então a diferença, por exemplo, há uma tendência de todos nós, seres humanos, desenvolvemos catarata, todos nós. Passou ali dos 65, 70 anos, pode ter certeza. 100% que examinar vai ter catarata. A diferença é o tamanho que essa catarata vai estar. Se ela está atrapalhando a visão do paciente, está atrapalhando a qualidade de vida, se já lá na tabela de Snellen, para o paciente, por exemplo, está tendo uma visão pior que 20/25, 20/30, eu indico catarata, a cirurgia de catarata para todos eles. Hoje a cirurgia de catarata é muito segura. A gente tem um aparelho que chama de facoemulsificador, que ele mesmo vai e tritura a catarata, tira a catarata, aspira a catarata, e aí quem na catarata que a gente faz? Tira a catarata e implanta uma lente intraocular, uma lente definitiva que fica lá, que aí propicia a pessoa estar enxergando normalmente. Inclusive, por exemplo, indicação, a gente faz sempre um exame, chama biometria óptica, que é para poder ver se a pessoa, por exemplo, qual tipo de lente vai colocar dentro do olho. Porque, por exemplo, através da cirurgia de catarata, a pessoa pode ficar independente de usar óculos. Então, a cirurgia de catarata pode ser feita com finalidade refrativa também. Que aí você coloca uma lente trifocal ali, a pessoa enxerga de longe, intermediário, perto. Mas a catarata é tratamento basicamente cirúrgico. Mas depende, por exemplo, se a catarata está avançando, já está atrapalhando a questão da visão do paciente. E, por exemplo, eu não indico a catarata que está ali com 65 anos, que o paciente está com 20/20. Chegando a 100%. Não, porque toda cirurgia tem seus riscos, né? Então, eu não indico o paciente ali, cirurgia, se a visão tá boa, não está afetando a qualidade de vida dele. Eu acompanho, peço o paciente para voltar a cada 6 meses, para eu poder ver, né? Descolamento de retina também. A principal coisa é examinar bem a retina. Você vendo lesões predisponentes no descolamento é tratar essas lesões predisponentes. Uma fotocoagulação a laser para não precisar no ponto de aí se descolou a retina, fazer cirurgia. A cirurgia chama vitrectomia. Que aí a vitrectomia hoje também tem aparelhos muito modernos que fazem a cirurgia cada vez mais rápido e com resultados cada vez mais precisos também. Né? Mas basicamente o tratamento dessas condições, quanto médias e avançadas, é cirúrgico. Né? O paciente que ele fez a cirurgia de catarata, no mesmo dia ele volta a enxergar ou tem um tempo de repouso? O que acontece? No dia que o paciente faz a cirurgia de catarata, a visão já fica bem melhor do que o habitual. Mas é claro que aí precisa de um tempo. Normalmente aí uns 30 dias para a visão estar voltando a ficar 100%, se ele não tem nenhuma outra comorbidade no olho, né? Mas assim, a visão já sai muito melhor, tanto na cirurgia de catarata, na cirurgia refrativa, só que aí tem que ter repouso, uso de colírios também, tem todo um processo, mas com certeza a visão no dia já vai estar muito melhor do que já estava. E, Giovanni, você podia falar um pouquinho da limpeza da lente pós-cirurgia de catarata? Sim. Qual o período que demora até chegar o momento de fazer esse A-glaze? E isso, o que acontece? É uma coisa que o paciente sempre pergunta, por exemplo, eu operei de catarata, minha visão ficou ótima, aí o paciente aparece lá 2 anos depois, achando que a catarata voltou. A catarata não volta. A cirurgia de catarata, se foi feita, retirar tudo, a cirurgia de catarata ela é feita uma única vez. O que pode acontecer é o seguinte, a lente desse paciente ela pode ir opacificando, né? Tem uma opacificação lá da parte de trás, chama cápsula posterior, que a lente vai dando uma sujeirinha na lente ali. Que aí o paciente vai voltando com aquela visão de fumaça, neve. Essa questão de quanto tempo é muito variado de paciente para paciente, depende de cada organismo. É claro que se o paciente tem algumas comorbidades, se o paciente, por exemplo, não teve cuidado direito no pós-operatório, isso vai ser cada vez mais precoce a limpeza. Mas, por exemplo, o paciente que fez cirurgia de catarata, depois dos retornos, até ali para os 30 dias, depois tem que estar voltando todo ano para poder ver. E se tiver qualquer queixa, volta antes. Então, essa limpeza da lente é muito tranquila. É um laser que faz ela, por exemplo, que tira as opacidades que estão ali na cápsula e o paciente acabou o laser e já está enxergando super bem. Mas assim, demora alguns dias para a visão voltar a 100% de novo, né? Mas é um procedimento bem tranquilo. Mas que, assim, depois todo mundo, com o decorrer do tempo, vai ter que fazer essa limpeza da lente, né? Eu queria entender mais, assim, tenho contato com oftalmo e tal. O contato que eu tenho com oftalmologia mais é quando eu vou na consulta. Sim. E sou atendido, né? Então eu queria entender como que é a dinâmica da residência de oftalmologia, como que é a entrada no mercado de trabalho, porque a gente chega lá no consultório, vê um monte de aparelho, vê um monte de coisa. Assim, como que funciona? Você tem que comprar tudo isso? Você tem que ter realmente toda a aparelhagem? Essa pergunta é importante, que a gente não tem essa instrução mesmo, eu não tive essa instrução lá atrás. O que acontece? Assim, é claro que a primeira coisa é, acho que a pessoa gostar da especialidade, mas tem que ser avaliado outras coisas assim. Então, por exemplo, a residência de oftalmologia hoje, ela dura 3 anos, né?
o ideal é a pessoa prestar uma residência que é credenciada pelo Conselho Nacional de Residência Médica e também credenciado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Uma residência boa, que tenha tanto volume de atendimentos ambulatoriais, de urgência, emergência e cirúrgico. Basicamente, no R1, você chega lá, eu já tive um pouquinho de contato, a Bruna já teve, por exemplo, você também já teve contato também, mas, por exemplo, a pessoa chega muito perdido lá, que é um mundo à parte, né? Você chega lá, parecendo que, às vezes, você fez medicina em vão, né? Como você disse, que é tudo à parte, mas chega lá, por exemplo, você começa, o primeiro mês meu de residência, por exemplo, foi só parte de teoria. A gente, normalmente, os lugares assim, igual a FMG, a USP, Unifesp, por exemplo, tem alguns cursos teóricos, que o primeiro mês é só teoria. Só teoria, vai ver teoria, e aí depois no final desse um mês de teoria você vai fazer uma prova desse período, para que você conhece muita coisa. Aí, por exemplo, no segundo mês muitas vezes, aí você vai fazer acompanhamento de ambulatório, você vai aprendendo a fazer o exame oftalmológico, ver a questão da acuidade visual, sem correção, com correção, aprender a mexer no microscópico, para poder aprender as doenças e o que é normal primeiro do olho, aprender a medir a pressão intraocular, aprender a fazer um fundo do olho, né? E aí, com o decorrer de meses, por exemplo, depois de alguns meses, 6 meses, por exemplo, você vai começando a entrar em cirurgias, primeiro para instrumentar, né? Para instrumentar seu preceptor, seus R+, né? E aí, aos pouquinhos, você for aprendendo as coisas, aprendendo o nome das pinças, aprendendo a anatomia do olho, saber os passo a passo da cirurgia, você vai entrando. Eu pelo menos, foi assim. Não, hoje você vai entrar para fazer um passo da cirurgia, amanhã não, você vai fazer 2 passos de cirurgia, amanhã 3, até você pegar mais agilidade e aprender bem cada técnica ali, por exemplo, né? Porque é um olho humano, é uma visão que está ali. Então, o residente tem que ser bem preparado, tem que estar bem orientado por um bom preceptor, os R+, também, né? Que vão orientar bem para poder sair bem, para poder fazer cirurgia. Hoje, a oftalmologia, o olho, igual eu falei, é tão pequeno, mas são várias subespecialidades. Você não sai da residência sabendo fazer todas as cirurgias, né? Você não vai sair lá do 3º ano de residência. Aí, quando acabar o 3º ano, por exemplo, você pode optar em ficar na oftalmologia geral, você vai fazer atendimentos ambulatoriais, de urgência e emergência, vai fazer alguns tipos de cirurgia que você tiver mais aptidão, e aí você vai escolher uma área que você gosta mais ou que você tem mais interesse e aprimorar naquela parte. Eu, por exemplo, igual eu falei, fui para cirurgia refrativa, fui para retina, para ceratocone, né? E procurei hoje aprimorar nessa parte. Onde é que hoje, lá no Hospital de Olhos, de Alto Paranaíba, cada um opera uma parte. Cada um opera a parte que ele é mais bem capacitado, né? Para poder ter excelentes resultados e o paciente satisfeito. Agora, o seguinte, no pós-mercado de trabalho, assim, a gente, por exemplo, tem opções, ou de montar uma clínica, um consultório, uma clínica que sai muito caro, que os aparelhos oftalmológicos são muito caros, de montar um consultório, que também é caro, mas dá para ir comprando aos pouquinhos, ou tem a opção, por exemplo, de entrar em um grupo, por exemplo, num lugar. Eu, por exemplo, entrei em um grupo primeiro, o pessoal da direção do Hospital de Olhos me acolheu, né? Por exemplo, lá em 2022, quando eu vim para cá. Já, por exemplo, há cerca de um ano eu virei sócio do hospital, que aí já tem parte das ações do hospital lá, que aí isso foi aos pouquinhos, questão do trabalho, reconhecimento do trabalho, mas assim, eu acho que no início, ou você vai tentar entrar em algum grupo de hospital, de clínica, ou às vezes até em clínica popular no início também, e aí vai fazendo seu nome, você vai tendo cada vez mais pacientes também, e a sua demanda clínica e cirúrgica vai aumentando com o tempo, mas às vezes a pessoa, se não tiver um pai, um tio, uma mãe que já tem uma clínica grande, alguma coisa, um hospital, assim, é mais difícil de estar entrando, né? Por questão de custo, por exemplo, a gente pega aí, por exemplo, tem aparelho de 300, 400, 500 mil reais, aqui em Paz, por exemplo, tem aparelhos, por exemplo, de mais de R$1 milhão, por exemplo, então o custo é muito alto. Para uma pessoa sozinha conseguir comprar isso é muito difícil. E acho que é bom ter um grupo, porque você tem vários colegas que te dão respaldo e te ajudam, por exemplo. Lá no hospital, por exemplo, hoje a minha colega Laura, que é oftalmo pediatra, estava lá. Pegou um caso de uma criança com problema de córnea, me chamou lá na sala. Então, vem cá ver, discute o caso, a gente tem um colega do lado para discutir, é muito bom. Ou eu, por exemplo, eu pego alguma coisa de pálpebra, que eu passo para o Luciano Regis, que é meu colega. Ou, por exemplo, eles vêm pedir minha ajuda com um caso de retina, então é muito bom, né? Você está num grupo assim, que já tem os aparelhos também, e que você tem colegas para poder discutir, porque a medicina tem constante mudança, a oftalmologia está em constante mudança. Então, você discutir o caso, procurar o melhor paciente em conjunto é o ideal, né? E qual que é assim, meio que a aparelhagem básica
oftalmologista ter numa clínica para atender? Tá. O que precisa, por exemplo, hoje ele precisa de um autorrefrator, né? Que é um aparelho para poder estar vendo uma medida próxima do grau para poder te ajudar, para poder agilizar seu serviço. Ele precisa de uma tela de acuidade visual, né? Para poder ver, tá? Tem a tabela de Snellen ou outros tipos aí também para estimar a acuidade visual. Ele precisa de uma cadeira, precisa de uma lâmpada de fenda, que é o microscópio, e precisa de um Grins, que é o aparelhozinho que coloca lá para ver o óculos, por exemplo. Que aí com isso a gente consegue estar vendo. Isso é um consultório básico do básico, que hoje que custa na faixa hoje, se você for comprar isso, uns R$200 mil, né? O básico do básico, né? Então, isso é um valor caro, né? Mas é o básico, você tem um consultório seu, vou montar um consultório para mim. Então, já tem um custo alto, né? E eu tenho uma dúvida em relação à cirurgia refrativa, né? Você faz ela, mas você faz ela em BH. Sim. E a mais próxima que eu te passo seria Uberlândia, né? Isso, Uberlândia. Isso. Qual que é o contexto da cirurgia refrativa de Patos? Por que ainda não surgiu essa cirurgia ser feita aqui? Isso, o que acontece? Por exemplo, questão de preço do valor do laser hoje, que a questão do laser está custando cerca de mais ou menos R$3 milhões hoje, é bem caro o laser, né? Tem que ter uma demanda grande também de pessoas que operam. Hoje eu opero, tem mais outros colegas que operam aqui em Patos também, mas nós somos poucas pessoas que operamos aqui, né? E questão de custo do aparelho, por exemplo, às vezes a gente tem um custo, por exemplo, só para o aparelho ficar parado lá sem operar ninguém, 20 mil de despesa mensal. Então, por exemplo, um custo alto, né? Então, eu cheguei para Patos tem pouco tempo, a gente já olhou o laser no mercado aí também. Quem sabe em breve a gente consiga comprar aí, né? Mas a gente tem levado muito para fora também, porque tem laser também que é bem ruim. Também tem que comprar um laser bom. Comprar um laser que não é bom, que fica com hipocorreção, com hipercorreção, não é bacana. Então, por exemplo, eu fiz o meu fellow, né, em cirurgia refrativa na Santa Casa de Belo Horizonte. Tenho amizade com todos os meus preceptores lá. Opero num lugar bom, que tem um laser muito moderno lá, o laser X500 da Alcon. Então, eu levo sempre os pacientes para lá, que eu sei que eles estão bem assistidos, né? Mas o paciente vai lá, por exemplo, só para fazer cirurgia e depois faz os retornos todos no hospital comigo, né? Então, mas quem sabe, em breve, nos próximos anos aí, né? A gente vai aumentando a turma. Hoje nós somos, por exemplo, no Hospital de Olhos, nós somos 7 oftalmologistas hoje. Mas quem sabe, aumentando aí a quantidade de médicos aí, junto, a gente pode estar pensando em adquirir um aparelho de cirurgia refrativa no futuro. Vamos para as perguntas? Sim. Então, Mariana Nogueira. Ler no escuro realmente faz mal para os olhos ou é mito? O que acontece, assim, quando está totalmente no escuro, com pouca luminosidade, você acaba forçando um pouco mais a visão, né? Normalmente você vai tendo uma contratilidade maior ali do músculo ciliar, mas na verdade não é bom nem muito claro nem muito escuro, né? Por exemplo, é um meio termo ali, mas você pode estar forçando um pouco mais sua visão ali também no escuro e prejudicar a sua visão por causa disso, sim. Entendi. Dirige e ler enquanto tá em algum carro em movimento, piora a visão? Não tem nenhum estudo assim que mostra que piora, mas assim, isso depende muito de sensibilidade do paciente, né? Tem paciente que às vezes começa a sentir náusea, vômito, tontura. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum problema, mas na família mesmo tem várias pessoas, tem vários conhecidos que têm, mas não tem nada que comprova que isso piora a questão da visão, não. E também, igual você falou da questão do escuro, assim, você força mais a visão, assim, mas assim, não tem nenhuma relação com doenças graves, por exemplo, por causa disso, né? Johan Jordan. O quão estáveis são as principais condições oftalmológicas? Miopia, astigmatismo, hipermetropia? Primeiro, vamos entender. A miopia é uma dificuldade do paciente ler a longa distância, né? Cada vez mais comum em criança, adolescente. A miopia normalmente, principalmente com o uso de tela, é de mais difícil estabilização. Como eu falei, a miopia em 2050, tem estudo que fala que 50% da população vai ser míope, né? Mas, assim, a miopia tem aumentado bastante. E, assim, a pessoa que controla direitinho, usa o óculos correto, não usa muita tela, às vezes ali para os 21, 22, 23, 24 anos, ela vai estar estabilizando. Às vezes a pessoa pode se submeter a uma cirurgia refrativa. Já a hipermetropia, por exemplo, tem várias criancinhas que já nascem com alta hipermetropia. Às vezes tem um estrabismo, tem uma esotropia com desvio do olho. E que ela começa alta, e eles pensam assim, nossa, mas o pessoal sempre tem noção, nossa, o grau só aumenta, não diminui não. Por exemplo, na hipermetropia pode começar com grau alto e pode diminuir depois. Então, com o decorrer da vida, com o uso do óculos, é porque tem algum estrabismo, uso do tampão, pode ir reduzindo. E a hipermetropia, normalmente é uma dificuldade mais de perto, mas quando em graus muito altos, ela pode afetar a longa e a pequena distância também.
Já o astigmatismo é uma irregularidade ou no cristalino ou na córnea do olho, que a visão fica turva, fica apagada, distorcida, com os famosos... com a luz, por exemplo, como diz, dirigir à noite com reflexo acentuado, assim, né? Que, por exemplo, pode piorar com questão de coceira no olho, pode piorar com irritação do olho, porque com essas alterações você tem alterações na curvatura da córnea do cristalino, por exemplo, ceratocone, que é uma doença cada vez mais comum, principalmente em pessoas alérgicas. Então, se não controla a alergia, vai só coçando o olho e vai só aumentando. Então, a gente precisa ter mudança de fatores ambientais, comportamentais, uso de colírios, além do uso do óculos, né? Mas se a pessoa, por exemplo, ali também com 20 e poucos anos, 30 anos ali, não coça a córnea, tende uma estabilização do astigmatismo também, tá? E quando que é assim, indicado para o paciente cirurgia refratária de miopia? Assim, quando você olha e fala, não, ele precisa... Na realidade, a cirurgia refrativa, por exemplo, ela é opcional, nada impede o paciente de usar óculos ou lente de contato, né? Ela é uma cirurgia eletiva, que, por exemplo, eu sempre avalio a expectativa do paciente, né? Por que ele quer operar também? Por que para ele é importante operar? Porque a cirurgia também tem que ser feita com segurança. Então, a gente sempre faz a avaliação da acuidade visual, do grau do paciente. Eu considero o grau estável por pelo menos 2 anos consecutivos, assim, né? E peço um exame da córnea, que chama Pentacam, que é uma tomografia da córnea, que avalia a curvatura e a espessura, que a gente vê quais são os valores adequados ali para submeter o paciente com segurança, para poder saber se dá para tirar o grau todo, se não dá. Se o paciente tem uma córnea com início do ceratocone, que aí é contraindicada a cirurgia refrativa, né? Então, basicamente, o paciente tem que ter um grau estável e tem que ter uma córnea de qualidade. E também não ter outras comorbidades, uma retinopatia diabética avançada, um glaucoma avançado, que aí também não vale a pena operar. Eu, por exemplo, gosto muito da parte acadêmica, né? Eu acho que a gente ter o prazer de poder ensinar, ajudar, assim, na formação de novos profissionais é muito bom. Tive a ajuda de algumas pessoas também, que me ajudaram na minha formação também, tanto na faculdade como na residência, né? E ainda poder ajudar na instituição que eu me formei, que eu gosto muito, amo muito a faculdade que eu me formei. Então, é um prazer enorme, por exemplo, poder auxiliar, não só no dia a dia, tirando dúvida, o pessoal manda mensagem no celular, no Instagram. Eu sempre procuro o mais rápido possível tirar as dúvidas, assim. Sou aberto, por exemplo, tanto na questão de liga, tanto de estágios clínicos cirúrgicos, questão, por exemplo, de atividades em congressos. A gente estava falando da atividade de olho nos olhinhos também, né? Então, por exemplo, que a gente faz a triagem para poder avaliação, para poder ver, às vezes, crianças ali que têm catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, que é um tumor ocular, e poder, às vezes, encaminhar uma criança que está com uma alteração na refração ali já, faz a diferença e é gratificante, né? Eu estava comentando que eu tive um problema ocular, fui muito feliz com a melhora do meu problema, e poder ajudar os pacientes, ver a melhora dele, ver a felicidade dos pacientes na cirurgia de miopia, de cirurgia refrativa, de poder auxiliar, de ver os acadêmicos felizes num lugar de estágio, assim, é muito bom, é muito gratificante, né? Trabalho num hospital que tem uma estrutura muito boa também, que é o Hospital dos Olhos do Alto Paranaíba, que sou muito grato, e também é um prazer enorme ser co-orientador da Laufto, né? É um prazer nosso, uma honra ter você com a gente, e eu queria só dar uma faladinha sobre a campanha, né, de Olho nos Olhinhos. Nós conseguimos trazer aqui para Patos esse ano. Vai ocorrer no dia 12 de outubro. Foi uma campanha idealizada pelo ex-apresentador do BBB, que é o Thiago Leifert. A filha dele, ela teve a condição de retinoblastoma, então desde então ele tem feito essa campanha, né, para a gente fazer um rastreamento. E a gente vai fazer no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, e estamos convidando todos vocês para estar participando também. Provavelmente vai ser na Lagoa Grande, precisamos só confirmar, tá? Mas, assim, qualquer dúvida, qualquer informação, pode mandar no direct da Laufto ou de alguém que estiver divulgando, que a gente pode esclarecer todas as dúvidas. Então aí, ó, gente, dia 12 de outubro, de olho nos olhinhos, hein? Lagoa Grande, Dia das Crianças. Todo mundo lá que tiver criancinha pequena, poder detectar. E alguns médicos oftalmologistas também vão estar com a gente. O Giovanni está convidado para estar lá também, auxiliando outras queixas que aparecerem, que é uma oportunidade, né, que as pessoas têm de acesso. Então, esse foi mais um Jornada Diagnóstica. Eu agradeço a todos que estiveram e ainda estão com a gente aqui no nosso podcast. E gostaria de agradecer demais, de verdade mesmo, todos os participantes que estiveram aqui e puderam contribuir com essa discussão. Foi extremamente
relevante. Eu achei que cada tema que vocês trouxeram aqui faz sentido e, além de fazer sentido, é uma coisa que é importante. E a população em geral, assim como eu também, como acadêmico de medicina, me pude tirar algo que realmente vai me agregar. Se vocês puderem se despedir, eu peço que cada um de vocês dê uma palavrinha para o público, se vocês puderem. Se puder falar também no Instagram de vocês ou alguma organização que vocês façam parte, que vocês queiram divulgar, a Liga de Oftalmo, a Clínica, o Hospital dos Olhos. Se você puder começar aí, Enzo, pra gente. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, obrigado a todo mundo que teve interesse, ficou até aqui. Também falando sobre novidades, né, da nossa Liga de Radiologia, de Clínico Cirúrgico e Radiologia, que agora a gente vai tentar encaixar estágio de cirurgia também com o preceptor José Miguel. E muito obrigado. Queria agradecer novamente o Isaac por ter convidado a gente, o Dr. Giovanni e a Bruna por ter disponibilizado um horário na agenda para vir contribuir com o podcast, né? Tanto para a gente como estudante e tanto para a comunidade. Eu acho que é muito importante não só os médicos, mas em si a comunidade entender um pouco do mundo da oftalmologista para quando sentir algum sinal e buscar ajuda. Gostaria de agradecer o convite, tá, do Isaac. A honra também de estar com o Giovanni aqui, porque é um excelente oftalmologista e ele acompanha a gente de perto com a Liga, então ele sabe de todos os perrengues que a gente passa. E está com a gente lutando para conseguir mais estágios, para conseguir mais coisas para a Liga. Sempre quando tem congresso, simpósio, ele fornece, né, os casos clínicos. Ano passado a Cecília ficou em segundo lugar com o caso clínico do Giovanni. Então, assim, a gente tem esse apoio. Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho da Liga de Oftalmologia do Unipam, porque acaba que é uma especialidade muito específica e a gente vindo no podcast falar um pouquinho das oportunidades que a gente oferece na Liga, né, consegue ter uma adesão maior. Claro. Queria agradecer o Isaac, agradecer meus colegas aí da Liga de Oftalmo. É um prazer estar aí com vocês, né? Podendo ajudar sempre e poder falar sobre assunto tão importante que é a oftalmologia. Agradecer a Liga aí Clínica Cirúrgica também de Radiologia, né? Como se diz, a gente poder instruir as pessoas a procurarem uma forma de tratamento adequado, uma assistência adequada. É muito importante que a gente consiga ajudar a nossa comunidade, fazendo a diferença para ela também. Quem quiser saber mais informações também, tem a nossa liga, que o Instagram @laofto, né, que a gente divulga lá várias informações importantes sobre saúde visual, sobre oftalmologia também. No meu Instagram eu também coloco @Dr. Giovanni Júnior, informações sobre oftalmologia, sobre glaucoma, catarata, cirurgia refrativa. E também no Hospital de Olhos do Alto Paranaíba, que a gente sempre coloca algumas informações lá sobre visão, né, e qualquer coisa, só me chamar no Instagram lá, estou à disposição. E para próximos podcasts, próximas ações sociais, estamos aí às ordens, tá? Obrigado. Queria agradecer novamente a presença de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente. E vocês estão convidados sempre. Se vocês quiserem posteriormente voltar, estão extremamente convidados. Também gostaria de pedir para seguir lá, @lacru, que é a nossa liga, que o Enzo acabou de comentar. E também queria pedir vocês para seguirem a Medic Imaging, que cede esse espaço para a gente e permite a realização desse programa, que eu acredito que muitas pessoas podem tirar algo de proveito. E agradecer mais uma vez por terem ficado aqui com a gente. Eu me despeço agora e espero vocês em uma próxima edição.